vou apresentar a vocês o programa Replantando Vida, que é o programa socioambiental da SEDAI, que a SEDAI desenvolve há 24 anos, tá? Que a gente utiliza o reflorestamento, né? Toda a cadeia da restauração como ferramenta para a ressocialização. Bom, então, esse aqui é o mapa das maiores populações prisionais, né? E aí a gente está, infelizmente, nesse ranking, em terceiro lugar no mundo, com se diz respeito à população prisional. E aí, dentro do nosso país, a gente tem aí São Paulo como a maior população prisional do Brasil, depois Minas, depois o Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio está aí também, figurando entre as maiores populações carcerárias do nosso Brasil. E essa falta de oportunidade para esses e essas pessoas, para esses homens e essas mulheres privados de liberdade, é um problema social que acaba alimentando um círculo vicioso, tá? E aqui do lado, aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é a tabela do CISPEM, que apresenta, né, o ranking dos estados, quais os estados que mais oferecem oportunidade de trabalho para essa mão de obra. E aí o Rio de Janeiro está em último lugar. Infelizmente, a gente ainda tem muito que avançar com relação à oportunidade de mão de obra para esse público. E o trabalho e o Replantando Vida vem principalmente, né, a SEDAI entendeu a importância, como uma empresa pública, de estar promovendo a ressocialização e o trabalho como uma principal ferramenta para a ressocialização. Então, o programa é desenvolvido 100% pela SEDAI, né, e o principal objetivo é oportunidade de trabalho como ferramenta de ressocialização. A gente oferece diversas capacitações, a SEDAI paga um salário mínimo nacional para cada um dos colaboradores que atuam conosco, e alimentação e transporte, e a inclusão social, a partir do momento que eles estão convivendo com os funcionários da SEDAI, responsabilidade de horário, hierarquia, e quando estão saindo para a rua também executando os seus serviços, né? Então, tudo isso está dentro do pacote aí que a gente acredita de ressocialização. Aqui um pouquinho do histórico, né? O primeiro convênio foi firmado em 2001, com um pouquinho de resistência dentro da SEDAI, com medo, né? A gente entende o medo da população em geral com esse público. E aí foi crescendo, e hoje a empresa tem vaga para contratar 1.000 apenados, e hoje a empresa não roda sem esses apenados. Hoje a gente tem uma fila de espera dos setores, aguarda que a gente vai contratar para poder atender a sua demanda. Então, a cultura na empresa hoje, após 24 anos, é essa. Então, todo mundo entende a importância dessa mão de obra e tem que aguardar um pouquinho para a gente conseguir. Então, a gente está trazendo alguns dos ODS, né? Que aí o programa agora incorporando os ODS, é um dos parceiros da década da restauração, da ONU também. E é o maior programa de ressocialização do Brasil. Apesar do Rio estar em último lugar, o Replantando Vida é o maior programa de ressocialização do Brasil, porque a gente traz todo esse pessoal para trabalhar na rua, principalmente. Tá? Então, são 1.000 vagas de trabalho dentro da companhia, em diversas atividades. Tá? Tem gente trabalhando em estação de tratamento de água, tem gente trabalhando nas manutenções, área verde, a limpeza dos prédios é feita por essa mão de obra também. A gente tem regime fechado, semiaberto, aberto e condicional trabalhando com a gente. Aqui em Resende é um caso que a gente tem o fechado, construímos nosso viveiro dentro da unidade prisional. Em números, ordem de grandeza, mais de 6.000 apenados já passaram pelo programa, a gente até tem que atualizar, e já 33 prêmios nacionais e internacionais, tanto na área social quanto na área ambiental, tá? E aí a gente está unindo aí sustentabilidade e ressocialização. Pode passar. Pode ir passando. Pode passar. Isso, valeu. Então, no tocante à ressocialização, a gente acredita que essas três
vertentes aí são pilares para embasar o nosso programa, que é a geração de renda, que a gente paga o salário mínimo nacional, que ele vai deixar de ser um custo para a família. Na maioria das vezes, essa pessoa privada de liberdade está sendo um custo para a família, e ele vai passar a ter o dinheiro para os seus gastos pessoais, e muitas das vezes vai estar auxiliando a família também fora. Os cursos de capacitação, a gente promove diversos cursos de capacitação para eles melhorarem o desempenho das atividades que eles são destinados a eles fazerem, né? Valorização enquanto trabalhador, para muitos, é o primeiro currículo da vida, né? E motiva e melhora o rendimento no trabalho. E a oportunidade de trabalho digno, que eles vão estar convivendo nas unidades da SEDAI e outras unidades que a gente atende, vai estar adquirindo experiência profissional, melhorar a aceitação no convívio, né? Muitos deles, eu até costumo brincar, a gente que é SEDAI, a gente acaba o expediente, tira o uniforme e vai para casa com a roupa normal. Eles fazem questão de ir uniformizado para casa para serem reconhecidos como trabalhadores. Tá? E por que uma empresa de saneamento, né, deve investir em restauração? A SEDAI já vem trabalhando essa questão há muitos anos, e entende que a saúde da bacia hidrográfica é importante para o negócio da empresa. Então, se a gente trabalha com água e não tiver água, a gente não tem o que tratar, não tem o que fornecer para a população. E quanto mais saudável essa bacia, melhor a qualidade da água que chega na estação, menos custo a gente vai ter com o tratamento. Tá? Então, a gente está pensando em qualidade e quantidade de água da bacia para que a gente possa desenvolver a nossa atividade principal. Algumas fotos das equipes atuando na restauração aí. Tá? E o lema que a SEDAI está trabalhando esse ano é: quem planta árvore, colhe água. Tá? Aqui uma foto, essa foto é muito emblemática, lá do rio Macacu, no leste da Baía de Guanabara, que a gente fez a restauração lá, começou a restauração lá em 2008, e essa é uma foto bem bacana que mostra, de um lado, a pressão agrícola, né, e do outro lado a pressão da urbanização. E ali é a faixa que nos foi permitido plantar a restauração, e está lá até hoje, graças a Deus, cumprindo a função de proteger esse importante corpo hídrico. Então, a gente, destacando aqui um trabalho da WRI Brasil com relação à restauração. Isso é muito importante também para a empresa entender a importância de investir em restauração, né? Que é com levantar 3.000 hectares de área prioritária restaurado, e isso em 30 anos vai diminuir 33% da produção de sedimento de uma bacia. E aí isso, em economia com produtos químicos dentro de uma estação de tratamento, reduziria em 4 milhões de toneladas de produto químico. E energia também a gente vai economizar. Tá? Então, esse investimento na infraestrutura verde que a empresa está fazendo tem também uma questão muito importante econômica e sustentável para a empresa. Então, a gente lançou o programa de restauração Tinguá-Bocaina, corredor Tinguá-Bocaina. É um programa, confesso, bem desafiador, porque a ideia é restaurar 10.000 hectares até 2030 e 30.000 até 2050. A gente está correndo atrás da meta, pode ser que não alcance, mas essa é a meta que a gente está correndo. Tá? E o programa envolve diversas cidades aqui do nosso Médio Paraíba, tá? E principalmente essa região. A metodologia que a gente está desenvolvendo dentro do programa Tinguá-Bocaina, é lógico, nós vamos desenvolver com parceiros, diversos parceiros, não vai ser a SEDAI somente fazendo isso, a gente nem consegue, né? Mas a metodologia que a gente está adotando é conservação e a restauração, a partir da regeneração natural, e a restauração a partir do plantio total. Tá? Então, são esses 3 principais modelos que a gente vai estar usando aí no programa de restauração Tinguá-Bocaina. Dentro do que a gente chama de cadeia da restauração, a gente atua do começo até o fim, vamos dizer assim.
né? Aqui tem a mão de obra do sistema prisional, toda a nossa mão de obra de execução é do sistema prisional. Tem as equipes de coleta de semente, né? A identificação de matrizes, a coleta, o beneficiamento, o armazenamento das sementes florestais, são todas também desenvolvidas, todas as etapas, com supervisão de um responsável da SEDAI, mas pelos apenados. O substrato, a gente utiliza, o principal substrato para a produção da nossa muda é o lodo das unidades de tratamento de esgoto. Então, a gente também está ajudando aí a reciclar esse material. A produção de mudas, hoje a SEDAI tem 7 viveiros florestais, né, e um aqui instalado em Resende, e estamos construindo um 8º lá no Baixo Paraíba, né, em Itaperuna. Da restauração propriamente dita, que são as equipes atuando, né, sai todo dia do presídio para ir para uma propriedade fazer o plantio ou fazer a manutenção, e aí nos principais mananciais de abastecimento do nosso estado. E o monitoramento das áreas de restauração. Esse monitoramento é a fase que é mais difícil da gente colocar esses apenados para fazer, porque exige um pouco mais de conhecimento, né? Mas a gente também já está conseguindo colocá-los nessa atividade de monitoramento, de coleta de informações em campo para relatório, para a gente avaliar a evolução da restauração. Aqui um pouquinho de como está desenhado nossos... Pouquinho não, aqui está desenhado as nossas 5 bases, a gente definiu como estratégia atuar nessas 5 bases do Estado, né? Aqui o mapa do Estado, temos a base de Resende, base florestal que a gente chama de Sul-Fluminense, temos a base do Guandu, da bacia do Guandu, a base Guanabara e 2 bases lá no Noroeste, que é a base da bacia do Rio Pomba e a base da bacia do Rio Muriaé. Tá? Aqui em destaque a base de Resende, e a gente, por conta da mão de obra, a gente tem que fazer algumas continhas para atender lá a legislação. Então, a gente calculou um raio de 40 quilômetros do presídio, da nossa base florestal, que fica dentro do presídio, para não prejudicar o horário de saída e de retorno deles na unidade, que é uma coisa que a gente precisa cumprir, senão o juiz vai implicar na pena deles. Tá? Então, aqui a região, Resende, Itatiaia, Barra Mansa, dá para pegar um pedacinho de Pinheiral, Piraí, enfim. Então, essa base aqui está atendendo exclusivamente essa região. A gente está investindo para isso. Falando um pouquinho de semente, né? A gente trabalha aí com, atualmente, em torno de um pouco mais de 260 espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica. Aí, foto só para ilustrar um pouco da nossa diversidade, né? Tem diversas frutíferas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, diversas espécies com muita importância ecológica e várias funções. E algumas das dificuldades também de estar coletando essas sementes, né? Aí a coleta de semente de Jussara, essa aí é a nossa área de beneficiamento, né? As peneiras de secagem das sementes. E aqui a nossa câmara fria, onde a gente armazena essas sementes para uso. Com relação à capacitação, a gente tem diversos parceiros, né? Como eu citei aqui, o sindicato é um parceiro aqui para fomentar a capacitação, o Pérolas também nos ajuda bastante com essa questão, e a gente faz parceria com várias instituições para estar promovendo a capacitação para esse público, né? A qualificação profissional, convívio em ambiente diferenciado. Quando a gente pode, a gente sempre prefere levá-los para um outro ambiente, mas, às vezes, a gente precisa levar o professor para dentro do presídio, porque eles não podem, muitos não podem sair, né? E a gente acredita muito, né? A gente faz sempre o convite, é parceiro, não tem dinheiro envolvido, então a gente acredita muito na via de mão dupla, tá? Eles aprendem muito, mas os professores também que colaboram costumam ficar muito felizes e sensibilizados com o público. Aí algumas fotos aí da formatura. Esse foi dentro do presídio de Magé, que eles não podiam sair, a gente levou o curso para dentro do presídio, e aí conversamos com o diretor à época, e ele permitiu que fizéssemos um evento de formatura dentro do presídio, e aí podia levar 2 familiares, e aí, então foi muito bacana, muito lindo
os familiares presenciando a formatura dessa turma aí. Dá algumas fotos dos cursos, aí dentro e fora dos presídios. E aí da produção de mudas. Nós estamos organizados com 7 viveiros, né, florestais já estruturados em produção. O nosso 8º está sendo construído ainda, não está nessa conta. A capacidade de produção anual é de 2.130.000 mudas por ano. Tá? A gente ainda não conseguiu chegar nessa capacidade porque o nosso Estado não consome isso tudo de muda, né? A SEDAI não vende muda, em hipótese alguma a gente vende muda, só doação para parceiro e consumo próprio. Tá? Mais de 260 espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica. A gente tem feito o resgate de algumas frutíferas ameaçadas de extinção, né? E sempre que a gente encontra uma, a gente faz questão de ter todo o cuidado para a produção, para a gente poder ter essa espécie disponível. E alguns dos nossos viveiros, não todos por conta de alguns estarem dentro do presídio, alguns funcionam também como centro de educação ambiental, recebe visita de escolas e diversas instituições com roteiro ambiental. Essa é a foto do nosso maior viveiro, ele fica dentro da base da Guanabara, fica dentro do presídio de Magé, ele sozinho responde por mais de 1 milhão de mudas ano em produção. Tá? Aí a gente fez uma adaptação para produzir com tubetes também, então a gente produz muda de saquinho e de tubete. Aí a foto do pessoal trabalhando dentro do presídio. Aqui é a foto do presídio de Resende, né, a nossa base florestal do Médio Paraíba, isso aqui é antes do nosso viveiro. Tá? Pode passar. E aí a foto com o nosso viveiro pronto. Como era intramuros, a gente não conseguiu fazer aquele paisagismo todo que fez em Magé, a gente contratou um artista plástico para poder pintar alguns dos muros para quebrar o cinza do presídio, para estar promovendo mais qualidade do ambiente lá para eles trabalharem. E aí dentro é a galera que não pode sair para a rua, são que está em regime fechado ainda. É a foto do viveiro com a irrigação, pode passar. E aí o projeto do que vai ser do que está sendo construído, a gente está em fase de construção, previsão de entregar esse ano ainda, em outubro, do nosso 8º viveiro que está sendo construído lá em Itaperuna, para atender o Noroeste Fluminense. Tá? A restauração florestal, que a gente produz as mudas principalmente para nosso consumo, né? Então, os apenados atuam em todas as atividades da restauração, todas as fases, né? Então, a gente tem apenados que têm condições de operar uma motosserra, uma motopoda, ou um perfurador de solo, ou uma roçadeira. A gente tem apenados que conseguem operar um trator, um microtrator, e tem os apenados dos serviços braçais gerais, que também a restauração envolve muito, né? Algumas das dificuldades da restauração, aqui é uma área que a gente só consegue acessar de barco, então tudo atravessa de barco, muda, adubo, gel, tudo é nesse vai e vem aí do barco. Tá? Aqui uma foto de uma área de plantio na margem do Rio Guandu, né, a gente preparando a área para o plantio, pode passar. E aqui a área, um ano depois, acho que quase 2 anos, 1 ano e meio depois, já com algumas espécies arbóreas destacando no plantio. Aqui a foto de Cachoeira de Macacu, que eu falei que foi esse exemplo da mata ciliar, 2010, e aí 2024 essa área já, né, restaurada. Próxima. Aqui é uma área nova lá em Carangola, 2024, a gente preparando a área para o plantio e finalzinho aqui é 25, já as mudas já com quase 2 metros de altura. Eu pedi fazer um agradecimento aqui especial ao doutor Alberto, foi uma primeira propriedade que a gente plantou na área, né? Eu pedi aos amigos a foto, mas não deu tempo de botar o antes e depois aqui de um caso da nossa base florestal. Mas também destacar a importância, né, de abrir a propriedade para que a gente possa trabalhar,
para vencer duas barreiras que a gente precisa vencer. Primeiro, que é o produtor rural liberar uma área para restauração, que isso é uma barreira que a gente encontra em todos os lugares. E segundo, porque quem vai fazer a restauração é o público apenado. Então, né, fazer esse agradecimento por estar vencendo essa barreira e permitir a gente estar mostrando o trabalho e cada vez mais estar divulgando e conseguindo conquistar espaços aí. Aqui é uma área... Essa aqui é uma foto que eu coloquei mais de um experimento que a gente fez, não é a nossa prática, né? A doutora Juliana pode falar melhor disso. A gente fez um experimento com semeadura direta. Está funcionando, mas ainda é muito embrionário. A gente sempre trabalhou muito com o plantio total da muda, produzir a muda e levar para campo. Mas aqui está funcionando, a gente vai também começar a trabalhar com esse modelo de restauração. Pode passar. Algumas das mudas a gente utiliza para educação ambiental, tanto para doação, quanto para levar alguns parceiros para as nossas áreas de plantio e promover a educação ambiental dentro de uma área de plantio nossa. Aqui o município de Coati já fez algumas dessas, né? E eu acho que Itatiaia também, se eu não me engano. E aí, quem dá aula de plantio lá, isso é importante frisar também, tem os SEDAI, os funcionários da SEDAI que acompanham a equipe, mas quem dá aula de plantio para as crianças lá são os apenados. Então, eles também se sentem valorizados nesse momento, que eles que são os professores lá da criançada na área. Aqui é a foto aérea de uma área também na margem do Rio Guandu. Um detalhe também, a gente só restaura o que tiver de comum acordo com o proprietário. Tá? O Código Florestal diz que são 50 metros. Se ele falar que é 20 metros, a gente vai plantar os 20 metros. O que a gente quer é que dê certo o plantio. Tá? E aqui é uma área que a gente plantou com uma outra parceira, outra foto também com parceiros, né, para a promoção de educação ambiental dentro das nossas áreas de restauração. Pode ir. Aqui trazer um pouquinho de um estudo que a gente fez dessa mão de obra, né, num recorte de um determinado momento de tempo. O impacto deles estar trabalhando no programa na vida deles. Então, a gente pegou um grupo de apenados que já estavam, pelo menos há 3 meses, trabalhando conosco, fizemos algum questionário e levantamos dados muito interessantes, foram até publicados em artigo. Né, que o núcleo familiar deles, em média, é de 4 pessoas, né, um pouco maior que a média do Brasil, que é de 3. A renda per capita deles gira em torno de R$ 367, e a do Brasil, R$ 1.300. E a participação na renda, né, isso é que é o mais importante. Eles, trabalhando no programa, têm uma participação na renda da família de 57%. Tá? Então, o impacto dele deixar de ser um custo para a família e conseguir também se ajudar. Com relação a motivações e percepções, a gente percebeu que naquele grupo, naquele momento, a maior motivação era a redução de pena, porque eles são contratados segundo a Lei de Execuções Penais, que a cada 3 dias trabalhados reduz 1 dia de pena. Então, a principal motivação, né, desse grupo que a gente pesquisou foi a redução de pena. E as percepções que o trabalho promoveu de mudança para a vida deles, o que ganhou mais foi a responsabilidade. O senso de responsabilidade. Né? Ano passado, esse é no 24, ano passado a gente foi premiado com esse certificado das bases florestais que a gente desenhou, né, as 5 bases que eu apresentei, e uma está aqui em Resende, como uma tecnologia social. Então, o nosso modelo de restauração com a mão de obra prisional, saindo do presídio para restaurar, foi contemplada como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Ano passado, a gente ficou muito feliz de estar podendo divulgar mais essa metodologia que a cidade desenvolveu para a restauração. Estou acabando. Já estou acabando. Então, algumas considerações finais acerca do nosso programa, né? Que a SEDAI é a empresa com maior experiência em trabalho prisional no Estado, né? Como eu disse, é a maior empregadora dessa mão de obra no nosso Estado. É a empresa que mais oferece vaga de trabalho para apenados no Brasil.
Possui a maior rede de viveiros do Estado, né, viveiros florestais, é a maior rede de viveiros de espécies florestais do Estado. A gente tem uma equipe técnica capacitada e multidisciplinar, e a gente está sempre promovendo cursos, né, promovendo cursos para a equipe. A experiência positiva na restauração e apoio a diversos projetos ambientais no nosso Estado. A gente conseguiu até, não só no Estado, né, a gente conseguiu até ajudar parceiros de Bananal, por exemplo, que é São Paulo, e de algumas cidades que fazem limite com o nosso Estado, de Minas e São Paulo, entendendo a bacia hidrográfica e que essas águas vertem para o nosso Estado. A gente mantém parcerias técnicas e produtivas com diversos atores de restauração, né? Isso é importantíssimo, as parcerias, para a gente avançar, e aproveitar esse potencial em prol da proteção do manancial e o avanço também da oferta de trabalho prisional no nosso Estado. Está um pouquinho do fluxograma, né? A moda agora tem que falar do ODS, então a gente coloca ali os ODS bonitinho. E um pouquinho do fluxograma do nosso programa, né? Vamos dizer assim, a parte central do nosso programa. O objetivo é a preservação e conservação dos mananciais, dos corpos hídricos que a gente faz uso, né? São os mananciais que garantem o abastecimento das cidades. A água vai para as cidades e vai gerar o lodo, que vai para a estação de tratamento, deveria ir, na maioria das vezes, né, para a estação de tratamento de esgoto. Esse lodo que é gerado no processo de tratamento de esgoto vai para os nossos viveiros, para a gente produzir as mudas, e as mudas vão para campo para proteger os mananciais. Tá? Um pouquinho das contribuições social, né, os empregos gerados, renda, melhoria da autoestima, melhor perspectiva e menor taxa de reincidência. Tá? Já tem estudos também comprovando essa menor taxa de reincidência de quem passa pelo programa. A biodiversidade, a gente está apostando muito na conexão de fragmentos, né, corredores ecológicos, resgate de espécies ameaçadas e a revegetação de habitats da forma mais natural possível. E a segurança hídrica, que a vegetação é um filtro natural, né, para a gente estar garantindo quantidade e qualidade de água para as nossas bacias e a melhoria da resiliência delas. Acho que foi. Obrigado, era só.